Olá! Que bom ter vocês aqui de novo com a gente. Chamo o Jurídico, o condomínio pode. Vocês já nos seguem nas redes sociais, já nos seguem no Instagram, já nos seguem no TikTok, já segue o nosso canal aqui no YouTube, já ativou o sininho? Ativa agora para não perder nenhum dos nossos episódios. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é uma grande dor nos condomínios, que são os vícios construtivos. E quem participará do nosso episódio de hoje são os nossos patrocinadores da Sinosvale Engenharia. Se vocês ainda não conhecem o trabalho deles, hoje vocês terão a oportunidade de ver o quão sério eles são, a qualidade de serviço que eles oferecem a todos vocês, condôminos, síndicos. Quem quiser buscar um trabalho de excelência, busque a Sinosvale Engenharia. Hoje, o Marcelo e o Jason trarão dicas e informações extremamente preciosas para todos nós. Já pegou o seu papel, a sua caneta para anotar? Faz isso agora. Queria agradecer Marcelo e Jason pela presença de vocês, por prestigiarem e acreditarem no nosso podcast, por nos acompanharem nessa jornada. Muito obrigada. Jaque, muito obrigada pela tua presença. Queria passar agora a palavra para Jaque para dar suas primeiras considerações. Olá, sejam bem-vindos, Jason, Marcelo. É com muita alegria que a gente recebe vocês novamente, né, em nosso podcast. Pessoas que acreditaram, né, no nosso projeto, né, que trilham ao nosso lado, né, que são também pessoas apaixonadas pelo direito condominial e com uma bagagem imensa de conhecimento, né? Um papo hoje de dor de cabeça para condôminos, para síndicos, mas a gente vai falar de uma forma descomplicada, como é a nossa fala aqui em todos os episódios. Uma fala leve, uma fala para síndicos, moradores, que eles não têm o conhecimento jurídico, mas que a gente descomplica esse tema aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Marcelo, pode dar suas considerações, Jason também, e aí depois a gente vai entrar no nosso assunto. Nós que agradecemos aí a oportunidade de mais uma vez estar aí no programa aí, Chamo Jurídico, né, para apresentar aí um pouco do nosso conhecimento aí nessa área de condomínios, né, que é vasta, né, e tem bastante serviço aí para a gente aí trabalhar, né, da maneira melhor aí e poder contribuir com os síndicos e com toda a equipe aí. Olá a todos também. É um prazer enorme a gente estar novamente aqui no programa apresentando um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? Auxiliando sempre aqueles que precisam dos nossos serviços. Então, para começar o nosso assunto, vamos então deixar os nossos ouvintes inteirados. O que é um vício construtivo? O que caracteriza esse vício construtivo na visão do engenheiro para que ajude os condôminos e os síndicos? O vício construtivo, né, ele nada mais é que uma anomalia ou um defeito, né, que a edificação apresenta no longo da sua vida, né, desde no caso da concepção, da entrega, né, até o final dela, né. Então, que tem na norma, ela fala sobre manutenção, né, nesse período, e nesse período ali ela tem um prazo de manutenção, e dessa manutenção, se ela aconteceu antes, esse problema é um vício construtivo, e esse vício construtivo ele pode acarretar aí, né, ele pode problemas para
para edificação. E geralmente esse vício construtivo ele vem do quê? Ele vem da falha no processo. Do primeiro é do projeto, né? Ela vem do planejamento do projeto, ela inicia no projeto, né? Foi feito o projeto em desacordo com a norma ou com as boas práticas da engenharia, e também ela também pela mão de obra, né? No caso, não foi executado de acordo com o projeto. E qualidade dos materiais utilizados também é uma das causas do vício construtivo, né? E também a gente também fala também da questão da falta de manutenção e do mau uso, né? E o desgaste natural também, ele pode apresentar, né, o vício construtivo. Falando sobre desgastes, né, sobre a falta de manutenção, tu consegue passar para os nossos ouvintes, Marcelo, como que começam os indícios de um vício construtivo? Porque muitas vezes o vício já vem desde a entrega, né, de alguma edificação. Como os síndicos e moradores, né, os condôminos, eles podem identificar, como que eles conseguem identificar esses indícios de vícios construtivos? O vício construtivo, ele geralmente ele pode ser oculto, né, ou aparente, né? Geralmente, os principais vícios, sim, eles iniciam na obra logo após a entrega, né? 1 ano, 2 até 3 anos aí, e geralmente, às vezes, dentro do prazo de garantia, né? Que é 5 anos, né? Total da edificação, que os vícios construtivos aparecem, né? Que seriam aí a questão de infiltração, fissuras, recalque, infiltração no telhado, e por aí vai, várias outras patologias, maldições patológicas que podem aparecer nesse período aí, né, de garantia, né, da edificação. E hoje em dia, o que vocês têm indicado que são os vícios mais frequentes que vocês encontram nesses condomínios recém-entregues? Geralmente, o Jason pode... Posso colocar. Normalmente nós pegamos muito caso de infiltração, principalmente pela questão da fachada, né? Por falhas no processo executivo da fachada. Muitas vezes por falhas na impermeabilização da fachada, por falhas na pintura da fachada. E nós percebemos que nos últimos anos, algumas construtoras têm adotado um sistema não muito eficaz em relação a isso, né? Então, eles fazem uma textura, muitas vezes só com pigmentação, ou somente com uma tinta, e às vezes a tinta não é de boa qualidade também, então acaba danificando ao longo do tempo. Quando tem condomínios que nós pegamos para fazer vistorias com alguns meses de entrega e já apresentam desbotamento e problemas de filtração para dentro dos apartamentos. Nós pegamos também bastante caso de piso, revestimento cerâmico, né? Quanto em parede também, devido à falha também no processo executivo e inúmeros outros aí que tem um número muito grande de manifestações patológicas que nós identificamos, né? Tanto em construções novas quanto construções de poucos anos de uso, né? Dentro do Até prazo de porque o garantia. vício, né? Até porque o vício, muitas vezes, ele demora um pouco para aparecer, né? Ele não dá indícios no começo da obra, né? E muitas vezes também os síndicos, eles não têm esse conhecimento, né? De pronto para identificar. Então, o que é sempre aconselhado, principalmente por nós jurídicos, contrata um engenheiro de sua confiança e faça um laudo, né, da edificação. Qual é o papel do engenheiro nesse caso?
né? O síndico ou algum condômino identificou esse indício de vício construtivo, né? Contrata o engenheiro. Qual é o papel de vocês? Qual é a análise que vocês, como engenheiros contratados desse condomínio com o indício de problema, faz? Eu até queria fazer uma correção ali que eu falei de desgaste natural e mau uso, né? Mau uso e desgaste natural não são vício construtivo, tá? É a questão assim, até é bom, é nessa questão que eu apontei, porque o síndico ele não sabe o que é desgaste natural e o que é, no caso, mau uso, né? Então ele não sabe se aquilo ali ele teria que fazer uma manutenção, né, preventiva, corretiva, então ou se não é um desgaste natural, tá? Ele não sabe, a maioria dos síndicos, né, que não tem o conhecimento, né, técnico mais específico, ele não vai saber. Então aí está a importância dele contratar um engenheiro, né, para fazer esse tipo de levantamento, esse tipo de serviço, né, de qualificado de inspeção predial, para apontar, né, todas as não conformidades, né, dentro das mansões patológicas que existem no condomínio, na edificação, né, para dizer assim, ó, isso aqui é tua responsabilidade, isso aqui é mau uso, isso aqui é desgaste natural, isso aqui pode ser um vício construtivo daí, né, no caso, que a gente aponta, né, isso aqui tu tem que fazer manutenção preventiva, corretiva dentro do prazo, né? E não, isso aqui realmente é um vício construtivo, né? Que isso aqui não deveria acontecer, né? Dentro do prazo de garantia, por exemplo, um exemplo sim básico, que é a questão da pintura, tá? Que é sempre uma coisa que sempre está à tona, né? Que nem o Jason falou. Da norma 5674, ela fala de manutenção nas fachadas em 3 anos, tá? Cada 3 anos, até 3 anos, né? E dentro desse período, o que ele fala? Não fala em pintura, ele fala em limpeza, tratamento, tá? Não em sim pintura. Às vezes ele precisa fazer alguma intervenção na fachada, tá? Mas se no caso começar apresentar infiltrações severas, fissuras que são significativas, tem uma abertura maior ou algum risco, né, estrutural, esse ponto o síndico ele não vai saber se aquilo ali é vício construtivo ou é uma falta de manutenção, né? Ou a própria pintura, às vezes a gente já deparou várias vezes de receber o condomínio em questão de 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses, até na entrega, está desbotado já a pintura, tem um desbotamento severo na pintura, né? Então isso ali já acarreta um vício construtivo, né? A qualidade da tinta utilizada não é de qualidade, né? Porque ela desbota muito fácil, né? Perde a cor e também a questão eu sempre separo o que é pintura e o que é impermeabilização, porque às vezes não fechou os 3 anos, tá? E tá infiltrando. Aí ele fala, mas tu não fez a pintura, mas não é caso de pintura ali, é caso de impermeabilização. O bloco, o material, o substrato, ele está passando umidade que não deveria passar, que na norma 5674 ela fala em 5 anos de estanqueidade. Então, uma coisa separada da outra. Pintura, a cada 3 anos tu tem que fazer, não fala pintura, ele fala de tu fazer uma revitalização na fachada, se tiver alguma fissura, algum desplacamento, alguma coisa assim, né? Porventura tu tem que refazer, mas não pintar a cada 3 anos, tá? O ideal é a cada 5 anos, tá? Fazer um tratamento. Então, nesse período, aí que o síndico ele fica meio. Porque a norma é confusa, ela não detalha realmente o que tem que fazer, detalhe, tem que fazer um tratamento na fissura, tu tem que fazer uma lavagem na, nas paredes, né, nas fachadas, tu tem que fazer a vedação de janela. Esse detalhamento ele não fala, só que ele fala que tem que fazer uma revitalização na fachada, tem que fazer né, uma manutenção.
mas essa manutenção é bem, vamos dizer, genérica, né? Então, por isso que é importante o síndico saber o que ele tem que começar, o que ele tem que fazer, né? Então, por isso que é importante tu chamar uma pessoa que tem conhecimento, né? Para fazer uma análise, geralmente, por exemplo, da fachada, né? Que apresenta algum problema ou simplesmente o desbotamento da fachada, né, Geison? Nós sempre adotamos essa prática também dessa questão da impermeabilização, né? Porque, na verdade, a impermeabilização ela vai impedir a entrada de água, de vapor, de fluido para dentro da fachada, para dentro dos apartamentos, no caso, né? Já a pintura, ela tem uma certa resistência em relação a isso, mas não é a função da pintura. Uma das funções da pintura, além da parte estética, ele dá uma cor, ela também protege a impermeabilização, porque somente a impermeabilização também ela não pode ficar exposta. Então, ela precisa dessa camada de tinta, ou dessas camadas de tintas, né, para ela poder fazer essa proteção, para a impermeabilização ter a sua vida útil ali, cumprida com sucesso, né. Por isso que eu sempre falo, né, aconselho os síndicos, no momento que eles recebem um condomínio para administrar, a primeira coisa que eles têm que fazer não é atrás de jurídico, a primeira coisa, contrate um engenheiro, faça um laudo de toda a edificação, não interessa o tempo da edificação, porque esse laudo vai proteger o condomínio, o gestor, e vai ser uma prova para uma futura ação judicial, onde lá vai constar o que é vício construtivo e o que é falta de manutenção para o condomínio. Porque muitas vezes o condomínio ele é acusado injustamente por condôminos, né? Dizendo, não, mas isso é falta. Eles falam de cuidado, né? Do síndico, e muitas vezes não. Né? Aquilo já tinha indícios de vício construtivo e os síndicos, por falta de conhecimento, por fazer economia, não, nem sempre por eles, mas porque assuntos levados à Assembleia e não são aprovados pelos valores, que eles não acham interessante, né, fazer esse laudo. E no meu ponto de vista jurídico, o laudo de toda edificação, né, para identificar todos esses problemas, vícios, falta de manutenção, o laudo é o essencial para se começar uma nova gestão organizando a casa com a manutenção. Porque não adianta o síndico ir lá plantar uma florzinha no jardim e a edificação com problema estrutural. Não, Então, essa consciência, eu acho que os nossos gestores, eles têm que ter e eles têm que demonstrar isso em toda e qualquer assembleia para os moradores, do que é a importância de ter um engenheiro dentro do condomínio com expertise em vícios, em construções. E é importante também já ressaltar que não basta apenas o síndico, que eu sempre recomendo. Não vá o síndico, a síndica na assembleia, sozinho defender que precisa do engenheiro. Leve o engenheiro com expertise junto na assembleia, que ele vai mostrar com o conhecimento dele o que realmente está acontecendo no condomínio, as patologias, as necessidades, e ele vai demonstrar que aquele momento é o momento que precisa ser feito, o que precisa ser feito. E se demorar para fazer, pode acarretar perda de prazo ou até problemas judiciais ainda maiores para o condomínio, que causarão danos financeiros, muitas vezes exorbitantes. Como é que vocês têm a dizer sobre isso no momento dos momentos em que precisa ser apresentado o laudo, quando pode ser minimizado preventivamente, ou lá no final? As assembleias, se vocês participam de algumas, vocês conseguem levar esse convencimento para eles? Sim, por exemplo, a gente tem, semana nós fizemos um recebimento de um condomínio novo e
mais 2 condomínios já existentes, né? O que acontece? O síndico, quando ele recebe o condomínio, né? O ideal ele tá sempre, ou, né, primeiramente com um engenheiro e segundo com um advogado, né? Porque ele vai se deparar com esse tipo de problema, infelizmente, tá? Como a gente tem conhecimento, poucos condomínios aí que não apresentam já avisos construtivos no início, né? Então, o síndico ele tem que se respaldar, né? Ele tem que se assegurar, porque ele é responsável pela edificação, né? Civil e criminal, né? E toda aquela parte de responsabilidade do síndico, né? Então, o que a gente recomenda, o que a gente faz, né? Os síndicos nos procuram e falam assim, ó, eu estou com um problema entre as unidades e entre o condomínio, né? Fachada, mas a gente não tem caixa, tá? Para pagar, né? Começar agora a fazer uma manutenção, né? Corretiva, né? Então, para assegurar que aquele problema ali não vai trazer, no momento, problemas significativos para a edificação, mas que tem que ser feito, né? Tem que ser realizado o mais breve possível, mas que no momento o condomínio não possui um caixa, né, para fazer. Então, o síndico nos contrata, a gente faz uma vistoria, faz um levantamento, e, e acompanha o síndico, né, nas assembleias e explica, ó, está acontecendo isso, por exemplo, fachada, né, telhado, tem vários, é grave, né, está infiltrando nas unidades, né, está trazendo aí prejuízo aí, não só econômico, mas também a questão de insalubridade, né, que a pessoa vai estar lá, por exemplo, dormindo ou vivendo num lugar úmido, cheio de mofo, e, né, que prejudica a saúde, né, e como também está dando problema na questão da vida útil da edificação, né, tá diminuindo a vida útil da edificação e, consequentemente, depois vai ter um custo maior de refazer, né. Porém, o síndico ele se assegura que ele está ciente daquilo ali e que ele apresentou na assembleia e que, né, está tentando buscar, né, sei lá, fazer chamada extra ou fazer um levantamento, né, maior do fundo de pintura, do fundo de obra, para, com o mais rápido possível, fazer essa manutenção, né, fazer esses reparos, né, se assegurando, né, que ele está apontando ali, né, que ele chamou alguém que conhece, né, alguém técnico, e a gente faz muito isso, né, isso é comum, né, Geis? E outra questão importante também sobre a importância do laudo, quando nós elaboramos um laudo técnico desse tipo, né, nós chamamos de LTIP, né, Laudo Técnico de Inspeção Predial, nós temos que emitir uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que é um documento que afirma que aquele laudo é um laudo oficial, né? Então, junto ao CREA, a gente emite esse documento. Esse documento ele tem uma data, e essa data é usada também juridicamente para a gente poder, para o jurídico e o condomínio poderem cobrar, fazer as devidas ressalvas junto às construtoras, né? Principalmente quando a gente tem essa questão de prazo de garantia, né? Está dentro do prazo de garantia. Então, essa é uma questão muito importante também do laudo técnico. Pegamos também muitos casos, né, o Marcelo comentou ali, entre unidades, né? Muitas vezes um vizinho tem problema com o apartamento de cima, ali, por algum problema de infiltração. Aí fica aquela questão, é problema da tubulação que corresponde ao apartamento superior ou é da prumada que é de responsabilidade do condomínio. Durante essa inspeção que nós fizemos, nós conseguimos verificar qual tipo de tubulação está com problema para usar aquele tipo de infiltração, aquele vazamento, e definir essa tubulação é de responsabilidade do morador A, do morador B, ou é do condomínio. E o responsável, então, ele deve fazer aquela manutenção e arcar com as despesas, né? Não, e esse cuidado todo com o laudo, né? Porque o que acontece? Muitos síndicos têm dúvidas
quanto à responsabilidade da construtora, né? Todos os síndicos têm essa dúvida, muitas vezes eles chegam, não, mas o condomínio me falou que isso tem garantia de 5 anos, mas tem coisas que não têm garantia de 5 anos. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, que dentro disso a responsabilidade é do síndico, de fazer essa manutenção. Né? Vocês conseguem passar para os nossos gestores, pela expertise de vocês e pelos anos de confecções de laudos e vistorias, tem mais ou menos um prazo que vocês conseguem identificar esses vícios ocultos dentro dos condomínios com obras? É bom separar o que é vício oculto, o que é vício aparente, né? Vício aparente vamos dizer, uma infiltração, geralmente, né? Ela até pode ser considerada um vício oculto nos primeiros meses, nos primeiros anos ali, primeiro ano, segundo ano de entrega ali, às vezes até não aparece, mas aí logo ela vai infiltrando e aparece. Mas um exemplo bom é um vício, por exemplo, revestimento cerâmico, tá? O que acontece? O desplacamento dele, tá? Às vezes tu recebe lá o condomínio, né? Do hall de entrada, por exemplo. As pessoas não vão notar que aquele piso está desplacando, né? E logo, vamos dizer assim, nos primeiros anos ali que começa a ele sofrer a sobrecarga, né? Fluxo de pessoas e tal, ele começa a desplacar, né? Isso aí é um vício oculto, né? Que daí depois ele aparece, né? E geralmente a gente faz alguns testes, né? Quando a gente recebe o condomínio, quando a gente vai fazer a inspeção predial, a gente já identifica que aquele revestimento ele apresenta um problema, que pode ser ele pode ser de médio, curto ou de longo prazo, mas ele vai apresentar o problema, né? Então, aí que a gente identifica ali, ó, esse piso aqui, né? As pessoas não vão notar a manutenção, a patologia, né? A manutenção patológica, mas com certeza ele está ali e ele vai apresentar fissura, né? E desplacamento, né? Ao longo do tempo, né? Sim, são vícios que às vezes aparecem, né, Marcelo? 2, 3, 4 anos, e muitas vezes aparecem depois desse prazo de garantia, então são vícios que juridicamente podem ser discutidos, né? O exemplo também do telhado, que a gente pegou um condomínio agora que eles estão fazendo pintura, né? Uma impermeabilização em cima do telhado, tá? Nas telhas, né? Geralmente telhas de fibrocimento. O que acontece nessas telhas de fibrocimento de hoje, né? Eu não sei, uns falam que é problema no amianto, mas acredito que não, é outro tipo de sistema, né, que estão utilizando, qualidade do material, acredito eu, porque essas telhas elas vêm com muita fissura e elas são bem permeáveis, tá? E essa infiltração que acontece nessas telhas, elas não vão apresentar logo nos primeiros anos. É a questão ali de 4 anos, elas infiltram, mas geralmente depois da cobertura tem uma laje, e essa laje ela vai proteger ainda essa infiltração, mas eu acredito que em torno de 3 anos ali ela já começa a apresentar infiltração nos últimos pavimentos, né, que seriam pavimentos de cobertura, né. Então é muito comum esse vício construtivo que a gente encontra, né, nesse material, nessa telha de fibrocimento, que é um vício que ele vai aparecer ao longo do tempo, só em casos assim, de muita chuva assim, que nós tivemos em 2024, que poderia apresentar, que apresentou bastante, né, essa questão de infiltração de cobertura, né. Na realidade, gestores, moradores, administradores que estão escutando o nosso episódio hoje, a função e a importância de engenheiros dentro de um condomínio vai além do laudo, né? É a proteção estrutural, é uma prova jurídica
para quando a gente tem que ter um embasamento para entrar juridicamente contra uma construtora, porque se você já tem um laudo que comprova isso anterior, tu está embasado, não vai ficar no limbo assim, não, mas era falta de manutenção do síndico, era da construtora. Por quê? Porque já passou tanto tempo até a perícia judicial fazer isso, que muitas vezes os síndicos eles são obrigados a fazer aquela reparação, né? Antes mesmo que se termine o processo. Eu quero saber de vocês, como parte técnica agora, além desse laudo jurídico que geralmente a gente apresenta, né, nas ações judiciais contra as construtoras, que tipo de documentos vocês, como engenheiros, como parte técnica daquela edificação, vocês veem necessária o condomínio ter no momento do ajuizamento de uma ação referente a vícios? Hoje nós percebemos que muitos dos condomínios não têm um plano de manutenção, tá? Ah, um dos documentos mais importantes para se entrar numa ação judicial é um laudo técnico, né, onde um profissional, ali, um engenheiro, um arquiteto vai apresentar aquele problema, como eu comentei antes, ali, a questão da data e tudo mais, para ter ali aquela cronologia de se está dentro ou não do prazo de garantia, né? Mas só lembrando que o nascimento de uma edificação, ela se dá através da certidão de habite, né? A data de nascimento. A partir da data que sai no documento, na certidão de habite, começa a contar o prazo de garantia daquele empreendimento, daquela edificação. Dentro disso, é trabalhado em cima do prazo de garantia das normas técnicas. Nós prestamos assessoria para alguns condomínios também em relação à manutenção, principalmente manutenção preventiva, né? Hoje pegamos condomínios um pouco mais antigos, que às vezes é uma manutenção mais corretiva também. Então, o plano de manutenção normalmente é baseado nas normas técnicas também, né, de manutenção da edificação, e no manual do proprietário, manual do condomínio, onde tem todos os itens do condomínio, fachada, sistema de esgoto, sistema elétrico, cobertura, e muitos outros ali, onde é delimitado a cada semana o que tem que ser feito, a cada 15 dias, a cada 30 dias, 2 meses, até 5 anos. Então, o síndico ele precisa desse respaldo de um plano de manutenção também, juntamente com a execução dele, né? Não adianta apenas ter ali o documento, né? Precisa ser feito as manutenções, seguir aquele plano com notas fiscais das empresas que prestam serviço. Muitos dos serviços precisam de RT também. Então, todos esses documentos, o síndico deve manter com ele, né, manter junto ao jurídico do condomínio também, a administradora, para futuramente, numa ação judicial, ele apresentar os documentos, para ele mostrar que ele estava cumprindo com a manutenção daquele sistema. Porém, o sistema foi executado de uma maneira errada. O Marcelo comentou antes a questão do revestimento cerâmico, que nós encontramos muitos problemas. Um fato muito importante também que a gente tem que considerar, além da questão da garantia, é a vida útil de projeto, que é estabelecido na norma técnica. O prazo de garantia para o revestimento cerâmico de piso, de acordo com a norma técnica, são de 2 anos. Não são 5, são 2 anos. Porém, nós pegamos o revestimento cerâmico com 4 anos, 3 anos, que ele está solto, ele está quebrado, está fissurado, muitas vezes não é usado o rejuntamento correto, então não tem o espaçamento, acontece o desplacamento, e a vida útil de projeto do revestimento cerâmico é de 13 anos. Então, como que um piso cerâmico ele durou apenas 4 anos, tem a garantia de 2, mas ele precisa durar os 13. Então, ele ainda consegue enquadrar ele como um vício construtivo de responsabilidade da execução daquele revestimento cerâmico, né? Por isso a importância, né, Jason e Marcelo, do síndico ter um checklist de rotinas de manutenções, né?
de sentar com o engenheiro logo na entrada do condomínio, né? Além desse laudo, seguir as orientações, porque o síndico não entende tudo. É uma coisa de engenheiro. Eu sou advogada, vocês são engenheiros e ele é síndico. Então, ele precisa ter esse assessoramento, né? O Marcelo vai dizer assim, ó, Jason, você é síndico, você precisa ter um checklist de rotina. Isso tu tem que fazer manutenção em tantos meses, isso em anos, mas isso tu tem que cuidar, né? Que se conseguir, estou identificando o problema X. Chama o engenheiro, né? Identifica com o laudo. Muitas vezes as pessoas que estão escutando isso vão dizer assim: mas qualquer coisa, vocês imaginam quanto que o condomínio vai despender financeiramente para isso? Claro, eu não estou falando que ele vai ver a tinta da parede às vezes descascar e ele vai ver que é uma falta de manutenção de pintura, de uma lavagem, enfim. Mas uma rachadura é só o engenheiro que vai identificar se ela é profunda, se ela é mais aparente. E muitas vezes isso deixa desapercebido. O que eles fazem? Muitas vezes a gente tem conhecimento que os síndicos nem lavam as edificações, né? Eles simplesmente passam uma tinta por cima da sujeira. E aí, dá um ano, aquilo volta a ser aparente. Mas essa manutenção não era obrigação da construtora de manter isso. Deveria estar lá nesse checklist, onde era obrigação do síndico ter essa rotina de manutenções. E já que aproveitando esse checklist, o Marcelo ou o Jason poderiam, sem entregar todo o ouro do trabalho deles, mas já pontuar alguns conselhos para os síndicos, para eles já se alertarem ao que eles precisam estar atentos nos primeiros momentos para chamar a equipe da engenharia. Eu acho sim, fundamental, né, para o síndico, a primeira questão dele eu vejo fachada, tá? Fachada e cobertura. Dois problemas que estão recorrentes nos condomínios que é bom estar sempre atento, tá? Porque é a questão, a fachada ela já vem com vários vícios construtivos, né, que a gente encontra, que vai afetar a unidade privativa. Afetando a unidade privativa, o que vai acontecer? Reclamações, né? Aí vão dizer que está com problema, que é problema no condomínio, né? Então o síndico tem que estar muito ciente nessa parte aqui. E cobertura, a questão também de infiltração, e uma também das partes importantes que a gente vê assim é a questão da parte de hidrossanitário, tá? Que é muito importante o síndico estar atento na questão da limpeza, saber quando tem que ser realizada a limpeza, né? E até para identificar se realmente naquele condomínio já não tem um vício construtivo que está afetando, né? Tanto o estacionamento como alguma área comum, né? Que seria o que é muito comum que aconteça isso nas edificações, que às vezes até pelo mau uso, tá? A gente quer a parte do sanitário era muito delicada, porque ela, vamos dizer assim, ela não pode parar e não para, né? Porque o pessoal está sempre usando, tomando banho, fazendo comida, lavando roupa. Então esse sistema ele é sobrecarregado, né? Então o síndico ele tá muito atento nesse ponto, né? De ver se realmente ele está fazendo as limpezas nas caixas de inspeção, se não estão largando alguma coisa dentro da rede hidrossanitária que possa obstruir a rede e aí que possa dar, né, alguns problemas aí entre as unidades, tanto na área comum, né? Então, eu acho que é importante isso aí. Mais alguma coisa, Jesus? Só aproveitando esse gancho das instalações hidrossanitárias, nos condomínios novos, né, os novos empreendimentos que estão sendo entregues para os síndicos, eu acho que todos que nós pegamos tiveram problemas nas caixas de inspeção, na questão de resíduo de obra. Então, assim, é feita a instalação das caixas, é feita a instalação das tubulações e tudo mais,
toda edificação, tudo ok. Chega só que não é usado. Sei lá, usar uma edificação ali com 90 unidades. Não é usado, né? Então, terminou a obra, no momento que o pessoal começa a utilizar, se não é feita aquela limpeza, que é de responsabilidade da construtora, aquela limpeza inicial, para entregar realmente a chave para o síndico, mas, a partir de hoje, a responsabilidade é do condomínio. Se fica aquele resíduo de obra, aquilo ali potencializa, assim, de uma maneira muito forte para que logo aquele sistema entre em colapso. Conforme o uso do pessoal, o pessoal começa a utilizar, começa a encher as caixas, começa a entupir tubulação, começa a entupir caixa, começa a transbordar e começa a vir os problemas. Aí entra a questão de manutenção e tudo mais, falta de manutenção, enfim. Esse é um ponto muito, muito crítico que a gente pega também da questão no recebimento de um empreendimento, né? E coisa importante também que o síndico ele tem que ter o conhecimento, pelo menos, não digo, né, não é técnico, mas ele tem que ter os projetos em mãos, tá? Porque qualquer problema, não que ele não venha, eu não sei ler um projeto, mas que possa passar para o técnico. Tanto, não precisa ser um engenheiro, pode ser até um pessoal da elétrica, o pessoal da hidráulica, empresas, né, especializadas. Ele tem que ter esses documentos, que é uma coisa que a gente vê muito, que o síndico não tem conhecimento. Quando a gente chega, pede, né, solicita os documentos, eu não sei, eu nunca vi esses documentos. A primeira coisa que, recebendo um condomínio, tu não pode receber um condomínio, tanto um condomínio novo quanto um condomínio já existente. A primeira coisa que o síndico tem que pedir é os projetos, os documentos do condomínio, né? Não precisa que ele entenda tudo que esteja no documento, mas se quando uma empresa vir fazer algum serviço, ou quando o engenheiro vir fazer algum serviço, ou quando ele precisar de fazer alguma manutenção, alguma reforma, que ele tenha todos os documentos em mãos, né? Nem que seja geralmente fica na administradora, né? Às vezes o condomínio não tem um local para guardar esses documentos, mas que ele saiba que esse documento esteja, né, localizado na administradora, e quando ele precisar desse documento, que ele possa retirar esse documento, né, e utilizar. E ótimo, Marcelo. Então, síndicos, anotem 3 dicas preciosas. Registrar tudo, agir rápido e nunca ter medo de chamar um técnico ou um engenheiro para acompanhar essa inspeção desse problema, que futuramente vai proteger o condomínio. Vai evitar um custo muito maior do que contratar o profissional para fazer a prevenção. Marcinha, tem mais alguma consideração sobre essas dicas? Não, e é extremamente importante que a gente ressaltar novamente que levar à Assembleia, demonstrar a transparência da gestão para os condôminos, que isso tudo mostra uma gestão clara, uma gestão interessada que respeita toda a comunidade condominial. Muito bem. Que conversa esclarecedora. Hein, Marcinha? É excelente, porque Deu para muitos entender, né, o que é. Muitos condôminos não levam a sério o tema vício construtivo. Muitos acham que é falta de manutenção, é falta de atenção do síndico, não vamos dar bola, não vamos gastar com isso agora, outra hora resolvemos. Não, é extremamente necessário que isso seja feito dentro dos condomínios, porque o prejuízo Ou é só poderá... problema da gestão, né? Ou eles acham que é só problema exatamente. da gestão, né? Exatamente. Ou então, muitas vezes, eles querem Só derrubar aquela gestão. Não, ele está dando muita importância para esse problema não existe. Não, ele existe. E quando há uma assistência técnica com expertise, como a Sinusvale Engenharia, vocês vão ter um retorno de excelência. Então, a proteção sempre do condomínio, né? Tem que ter uma gestão eficiente
e prestadores eficientes e especializados, né? Porque não adianta o síndico querer contratar, eu sempre falo, o barato custa caro. Eu já analisei vários laudos que quando veio o laudo judicial, eu olhei e disse, não, essa pessoa não pode ser um especialista, não pode ser um engenheiro, sabe? Porque o condomínio estava cheio de vícios e 60% dos vícios ele não identificou nem no começo da entrega. Então, e tinha várias ações de condôminos contra a construtora, inclusive naqueles laudos dos moradores já estavam os problemas da edificação. E isso Então, é eram mais comum laudos do que com a gente engenheiros, imagina. muito mais, eram laudos com engenheiros distintos, onde o laudo do morador era o laudo que deveria estar dentro do processo da construtora. Mas nem o advogado da época que entrou com isso também teve o cuidado. Entende o problema da contratação de um profissional que não é expert na área? O condomínio teve prejuízo no quê? De revogar os poderes do advogado, onde ele já tinha pago honorários, contratar um novo advogado e contratar um novo engenheiro para tentar amenizar e demonstrar que não, que já existiam isso. Então, a importância de um expert em engenharia dentro de um condomínio é um dos pilares da boa gestão. Vou dar a palavra, Marcinha, para o Jason e para o Marcelo, fazer as considerações finais. O nosso papo está maravilhoso, está esclarecedor, a gente começa a conversar e surge muitos assuntos, né? Muitos cases. Que o nosso Mas tempo a gente já tem está... horário, já está esgotando. Sim. Eu quero agradecer a Marcinha, a Jaqueline, a doutora Jaqueline, a doutora Marcinha, pela oportunidade aí de, né, fazer um pequeno esclarecimento aí sobre manutenção, né, dos vícios construtivos, né, que infelizmente estão aí, né, nas novas edificações, tanto nas novas como nas antigas, né, que a gente possa ter esclarecido um pouco aí para os síndicos, né, que é importante essa análise ali mais detalhada, técnica, né? E que venha passar para os condôminos, né? Esclarecer para eles que eles estão cientes do problema e que se pode ser resolvido, né? Tipo, tecnicamente, de acordo com o condomínio possa trabalhar nisso, né? Dentro possível do caixa, né? Do condomínio, dentro das suas limitações. E era isso, eu agradeço aí a oportunidade de estar explanando aí um pouco aí sobre manutenção. Agradeço também mais uma vez pelo convite e ressaltar essa questão de mais um desses pilares aí da gestão de um síndico, né? Além do jurídico, juntamente com a parte técnica de engenharia, né? Como a gente comentou durante todo o episódio aí, a importância de se ter profissionais qualificados, profissionais que estão do lado do síndico, do lado do morador, muitas vezes só para esclarecer alguns pontos, né? Mas muitas vezes assim para ajudar e para auxiliar na resolução desses problemas que surgem no condomínio ao longo do tempo. E mais uma vez aí bem que estamos disponíveis aí para auxiliar aí nossos 5 parceiros aí nessa gestão do condomínio. Nós que agradecemos a participação, a gente fica honrado quando a gente faz um convite, né, para o profissional. Vocês sempre em especial, porque acreditam que a atuação condominial, né, de uma gestão pode ser mais leve quando acompanhada de bons prestadores de serviço. A caminhada do síndico dentro daquela gestão, amparada com alguém que vai estar do lado dele, apoiando com técnica, capacidade e eficiência. É tão bom receber profissionais que falam de uma forma que descomplica o mundo condominial.
Eu sempre falo, eu tento falar o mais leve possível. Por quê? Porque a gente tem síndicos que são engenheiros, que são advogados, que são administradores, e a gente tem síndicos que não têm todo esse conhecimento jurídico, técnico, e com essa fala leve que a gente tem, tanto com os nossos convidados, é muito mais fácil tu absorver, tipo, essas dicas. Um checklist, faça um checklist, faça uma prevenção. Isso torna também uma fala e um conhecimento mais acessível. E eu fico muito agradecida por conseguir compartilhar com vocês e com os nossos telespectadores tanto conhecimento de uma forma descomplicada. Então, mais uma vez, obrigado por estarem ao nosso lado desde sempre, e vocês são sempre muito bem-vindos para vir trazer assuntos relacionados à edificação. Obrigada. Queria agradecer a presença do Marcinha. Marcelo, do Jason, por ter disponibilizado o tempo de vocês aqui, que hoje em dia o tempo é muito precioso para todos nós, por ter compartilhado esse conhecimento, dado dicas para os nossos síndicos, os nossos condôminos, demonstrando a importância de uma equipe técnica de engenharia dentro de um condomínio. O quanto isso pode minimizar problemas, reduzir demandas judiciais. Queria agradecer ao nosso patrocinador Sinos Vale Engenharia, empresa do Vale dos Sinos aqui do Rio Grande do Sul. Se vocês precisam de laudo de inspeção técnico, chamem o Marcelo e o Jason. Não pensem em outra empresa. Agradecer também a LCD Condomínios, 30 anos cuidando dos condomínios aqui em Porto Alegre. Agradecer a nossos apoiadores institucionais, SEX e Anacom. Espero que vocês tenham anotado todas as dicas dadas pelo Marcelo e pelo Jason. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para continuar aumentando o seu conhecimento do mundo condominial. Muito obrigada, até a próxima, pessoal!